Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição 4, meu povo, tem como tema comunhão. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens, então pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top, ó. Como eu estava dizendo, a lição 4 tem como tema comunhão. Quando nós olhamos para o mundo, nós vamos ver certas divisões que ocorrem. Nós temos algumas divisões que são relacionadas por causa de etnia, outras relacionadas por condição política, outras são relacionadas por condição intelectual, outras são relacionadas por questões de saúde, outras por a favor ou contra de vacina, enfim. Nós temos essa divisão no mundo. Só que essa divisão ela remete muito mais à nossa história. Quando nós olhamos para o Gênesis capítulo 3, nós vamos ver o início dessa divisão. Quando Adão e Eva caem em pecado, eles começam a se dividir. Adão, que anteriormente tinha falado que Eva era a carne da sua carne, que era uma auxiliadora idônea, que era ali aquela pessoa perfeita, quando ele cai em pecado, ele culpa ela. E ela culpa a serpente. Ou seja, naquele momento existe uma divisão. A culpa entra e começa a ocorrer essa divisão. Só que uma coisa que nós precisamos nos atentar nesse aspecto é que muitas vezes essa discussão ela acaba entrando dentro da igreja, essa divisão ela ocorre dentro da igreja e são formadas as famosas panelinhas. Só que nós temos um grande problema, porque essas panelinhas começam a discutir coisas que não vão levar em nada na pregação do evangelho. Vão discutir a respeito da cor do tapete, vão discutir se a luz deve ficar apagada ou acesa, vão discutir sobre a cor que o microfone deve ser, ou a marca dele, coisas que não vão influenciar na pregação do evangelho. Então, essas discussões não levam a absolutamente nada. Essas discussões, elas vão acabar distorcendo, e a intenção do inimigo é exatamente essa: dividir o povo de Deus. Porque em vez deles focarem numa discussão saudável de como a igreja poderia alcançar mais pessoas, eles ficam discutindo essas coisas banais, essas coisas bestas, que não vai influenciar em absolutamente nada na pregação do evangelho, mas vai atrapalhar a pregação do evangelho. Não sei se você consegue entender. Em vez de eles focarem energia nesse aspecto da pregação, eles focam energia nessas outras coisas que não vão levar a absolutamente lugar nenhum. Só que quando nós olhamos para a sequência dos sacrifícios que nós estamos olhando, e aqui vem o terceiro sacrifício, o sacrifício pacífico, nós vamos ver algumas coisas interessantes que vão auxiliar nesse contexto de união. Porque a intenção desse sacrifício pacífico está relacionada com a palavra shalom, que significa paz, que significa ali uma ideia de completude. Então a ideia desta oferta era realmente unir as pessoas, unir os israelitas. E como essa oferta ela era realizada? Ela era queimada no altar de holocausto, tá? A parte da gordura era queimada e dada ao Senhor, a parte da gordura. A coxa e o peito ficava com o sacerdote e o restante das coisas ficava com o israelita. E ele levava para um local próximo ao santuário, próximo ao templo ali, onde era ordenado para ficar ali. E ali ele dividia com a sua família aquela oferta de comunhão. Então seria um grande junta-panela em família. Então qual que é o aspecto importante? Qual que é o interessante? Esta união entre Deus, o sacerdote e a família, entre Deus, a igreja e os seus membros no quesito, tanto como igreja quanto como família local ali, entre a própria família de sangue, por assim dizer. Então, a intenção desta oferta era realmente uma união, era uma comunhão, era uma ideia de se alegrar, de compartilhar, de fazer essa conexão pessoal, tanto com Deus quanto com o outro, essa conexão vertical e essa conexão horizontal. Então é fundamental esta paz, essa comunhão entre o povo de Deus. Então essa semana nós vamos olhar bastante para esta oferta de comunhão, entendendo como nós, nos dias que nós estamos hoje, também podemos nos relacionar com essa oferta de comunhão. Nós não queimamos mais o cordeiro, nós não comemos mais o restante do cordeiro, mas nós temos meios que nós podemos hoje unirmos com o nosso Deus, com a igreja e com os nossos semelhantes, para evitar aqueles problemas que são causados por divisões, por panelinhas. O povo de Deus não pode ter uma panelinha. O povo de Deus precisa ser unido, precisa estar em comunhão. E aqui eu quero fazer um pequeníssimo parênteses entre panelinha e afinidade. Você pode ter mais afinidade com um grupo específico ou outro grupo específico, mas isso não pode ser uma panelinha, não pode ser fechado. Você não pode proibir a entrada de outras pessoas na sua comunidade. Então é importante nós entendermos que panelinha dá ruim, porque panelinha estamos dividindo o povo de Deus. Agora a afinidade não tem problema, porque, por exemplo, eu posso ter mais afinidade com um grupo específico, um grupo de jovens, do que tenho mais afinidade com um grupo da terceira idade. E pode ser que o grupo da terceira idade tenha mais afinidade com outro grupo de terceira idade, não com jovens.
Você consegue entender? Mas não é uma panelinha da terceira idade, não é uma panelinha dos jovens, não é uma panelinha dos bravadores, não é uma panelinha dos adolescentes, não. É uma única igreja com um único propósito, de proclamar a mensagem de Deus. Agora, com o quesito de afinidade, aí não tem problema, porque todos nós temos mais afinidade com um grupo e menos afinidade com o outro, mas nós não podemos nos dividir, porque a intenção, como eu disse no começo do vídeo, do inimigo é dividir o povo de Deus, é dividir, porque as nossas forças são minadas, e em vez de proclamarmos a mensagem de Deus, nós nos preocupamos com coisas bestas, nós ficamos culpando um ao outro, e quando nós culpamos um ao outro, nós estamos fazendo igual Adão e Eva, porque Adão, quando culpa Eva, ele fala, foi essa mulher que o Senhor me deu. E Eva, quando culpa a serpente, vai dizer que esta é a serpente que o Senhor criou. Ou seja, nós apontamos a culpa para Deus. E nós sabemos que de todas as coisas, Deus não é culpado de absolutamente nada. A culpa é nossa. São as nossas vontades egoístas, são os nossos desejos egoístas. É o pecado que existe dentro de nós, que nos fazem pecar, que nos fazem errar e nos fazem culpar uns aos outros. Então, nessa semana, eu convido você a modificar um pouco o teu aspecto de visão, o teu aspecto de mundo, para entender a importância de uma igreja em unidade. E nesse momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá, meu Pai, de estarmos vivos, de estarmos na sua santa presença. Pai, nessa semana nós iremos estudar um pouquinho mais sobre comunhão, Pai, sobre essa ideia de união. Primeiramente, Pai, nos dê essa sabedoria para entendermos que na tua igreja não pode haver divisão, Pai. Não pode haver panelinha. Nós, lógico, temos pessoas que nós temos mais afinidade, outros grupos que nós temos menos afinidade, meu Pai. Mas nós não podemos fazer divisão. Nós não podemos falar que o nosso grupo é mais importante do que o outro e que o outro grupo é culpado de todas as outras coisas, Pai. Porque a intenção do inimigo é realmente essa, dividir o teu povo, Pai. Então, primeiramente, nos dê essa sabedoria, Pai, para relacionarmos de forma correta, em comunhão, em unidade dentro da igreja, Pai. Também, Pai, nos dê a sabedoria para olharmos e entendermos que a culpa de diversas coisas que ocorrem na nossa vida é nossa mesmo, Pai. Nós não podemos colocar a culpa no outro, porque são as nossas decisões, são as nossas escolhas que nos levam a caminhos aonde nós estamos hoje, meu Pai. Também, Pai, peço que o Senhor ilumine nosso coração e nossa mente para o estudo dessa semana, Pai, para que cada vez mais possamos entender e compreender, olhando para as Tuas ofertas lá de Levítico, Pai, como nós podemos hoje nos correlacionar com elas, como nós podemos hoje tirarmos lições importantes e maravilhosas que foram apresentadas lá atrás, no livro de Levítico, Pai, que são fundamentais para os nossos dias de hoje. Fique conosco, perdoe os nossos pecados e tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira. Então, quando você se inscreve no canal e você ativa o sininho, você sempre recebe uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados no canal. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você acha melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu fazia aos sábados com vocês. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!